Olá, chegamos mais uma vez para a nossa quarta live da série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui de um lado do YouTube e do outro lado do Instagram. Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo, né? Talvez você não esteja ao vivo e não tem problema. Se você estiver vendo no gravado também, pode deixar sua dúvida aqui embaixo. Se eu não conseguir responder algum desses temas aqui, eu faço questão de te responder logo em seguida. Já são 12h07 e vamos começar com a nossa quarta live. Parece que foi ontem, né, que começou. A gente iniciou na segunda-feira, todos os dias 12h07. Então vão ser 20 lives. Hoje é apenas a quarta. Tem ainda 16, 17 contando com essa live. Então essa é a quarta live onde a gente vai descomplicar a compra do seu imóvel. O nosso objetivo é que ao final dessas lives você saia muito mais seguro, muito mais munido de informações para que você consiga sim realizar o sonho da casa própria. Eu já ajudei dezenas de pessoas e eu tenho certeza que você também vai conseguir. É possível. Muitas dessas pessoas achavam que não era, mas é possível sim e eu vou te mostrar como fazer através dessas lives também. Então vamos lá, o nosso episódio de hoje, né, tá parecendo uma série, mas o nosso episódio de hoje, a nossa live de hoje é burocracia para compra do imóvel. Como lidar, né? Por que a gente escolheu trazer esse tema? Porque eu sei que é um tema que desperta muito medo nas pessoas, né? Muitas pessoas com as quais eu já lidei, com as quais eu já ajudei, uma das primeiras coisas que elas fazem, né? Uma das primeiras coisas que elas falam também é falar assim: Felipe, é bem burocrático, né, a compra do imóvel. Não, não é burocrático, te garanto. Você está aqui hoje e você vai entender que não é burocrático. Existe sim alguns passos a serem realizados, mas não é burocrático, eu te garanto. E o que é burocracia, né? Essa palavra que todo mundo fala. Só um minutinho que eu vou pegar minha caneta, tá aqui do lado. O que é burocracia, né? O que é essa palavra que todas as pessoas falam? E eu peguei uma descrição no dicionário, né? Eu gosto às vezes de estudar a origem da palavra, saber o que aquela palavra significa. E burocracia também pode ser entendido como uma série de rotinas que são realizadas em um dado momento, né? São realizadas em uma certa ordem. Então, quando, por exemplo, você vai tirar um passaporte, existe uma ordem para que você solicite o seu passaporte. Quando você vai fazer a matrícula dos seus filhos na escola, existe uma ordem para que você faça a matrícula. Você tem que separar alguns documentos, você tem que levar a um lugar específico. Então, tudo isso são rotinas, né? E por que existem burocracias? É para normatizar. Imagina se cada pessoa fizesse do seu jeito, né? Se cada pessoa fizesse da sua forma. O mundo seria uma eterna bagunça, uma eterna desordem. Ou, por exemplo, imagina se o caso de tirar carteira de identidade. Como é que funciona hoje? Você vai lá no site, emite a guia, agenda, né? Hoje é agendado. Na minha época não, a gente ficava a noite toda na fila para tirar uma carteira de identidade. Então hoje não, já é bem mais fácil. Você agenda o horário, emite a DAI, que é um documento de arrecadação estadual, paga e depois vai lá para fazer sua identidade. Depois recebe um protocolo e depois busca a sua identidade. Então, nada mais é do que rotinas, né? Existe uma rotina também muito comum é a rotina de tirar uma carteira de motorista, né? Não sei se você já tem, mas eu brinco que existem duas alegrias muito grandes. Uma delas é quando você tira a carteira de motorista e uma outra delas, agora são três, né? Depois da minha aliança aqui, uma delas é tirar a carteira de motorista. Outro dia que traz uma alegria muito grande foi o dia que eu recebi as chaves do meu apartamento e o terceiro dia foi o dia que eu me casei. Então, são 3 dias assim que marcaram muito. E um dia que marca muito é o dia da carteira de motorista, o dia que você tira a carteira. E carteira de motorista é burocrático? Talvez para algumas pessoas seja burocrático, mas nada mais é do que uma rotina.
né? Tá aqui a sua carteira de motorista. Eu vou tentar desenhar um carro aqui, né? Digamos que você está nesse carro. Até que ficou ruim, não. Digamos que você quer chegar nesse carro. E aí você tem que seguir uma série de rotinas para que você seja apto a estar aqui sentado dentro do carro, né, dirigindo. Então você tem que seguir algumas rotinas. O primeiro é o exame médico. Depois você vai fazer o exame psicotécnico. Depois você vai começar a fazer as aulas lá da escolinha, né? Depois você vai fazer a prova. Aí se você passa na prova, você faz as aulas de rua, né? Dirigindo, aulas de rua. E por último você faz o exame de rua, né? Você dirige lá, tem os examinadores e tal. Então, é uma série de rotinas, não é burocrático, você só tem que acompanhar as rotinas. E talvez seja mais fácil você entender e visualizar a questão da carteira de motorista, porque várias pessoas já tiraram carteira. Talvez você já tirou carteira. E é engraçado que, por exemplo, quando a gente tira a carteira e todo mundo quer saber, né, como é que foi. E aí quando você passa por aquele processo, você consegue explicar para todo mundo. Você fala, olha, você vai lá, entra no site, paga para emitir o exame médico e psicotécnico, ou seja, você vira meio que um especialista em tirar carteiras, né? Então, é sinal de que você já venceu aquela etapa, você já realizou aquilo. Assim como também, quando você compra o seu imóvel e você vai comprar em breve, você vai conseguir orientar outras pessoas. A pessoa vai falar assim, nossa, mas como é que você conseguiu comprar? É difícil? E aí você vai falar, não, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo outro. Então, é interessante você entender que depois que você passa de uma etapa, depois que você tira a carteira de motorista, esse fato de tirar a carteira não é mais complicado, não é mais burocrático, ele se torna simples, porque você já passou por aquele processo. Então o que eu quero aqui é te mostrar que, mesmo sem você ter comprado seu imóvel, ele pode se tornar mais simples para você. É uma coisa que até é uma frase, né? Digamos assim, se acredita, né? Fala que Einstein falou que a física não é simples, mas ela pode ser mais simples. Então, se você entender, ela pode se tornar um pouco mais simples. Não quer dizer que a compra do imóvel seja simples, até porque é um bem muito valorizado, algo que você vai ter para a vida toda. Mas pode ser mais simples. Por quê? Porque se não se torna simples, você talvez começa a travar. Tudo que você não entende, você trava. E aí você começa nossa, eu acho que eu não vou fazer isso não. Não sei se você já passou por isso, né? Acontece muito também quando você começa num emprego novo. Não sei se você já passou por isso. Mas quando você chega no emprego novo, nos primeiros dias, é muita informação nova, muita coisa que está chegando. E aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou dar conta, eu acho que eu vou pedir para sair, eu não vou conseguir. Mas não, aí você passa ali um período, passa uma semana, 2 semanas, e hoje eu não sei quanto tempo que você já tem no seu emprego atual, com certeza você não está mais travado, você consegue sim fazer a sua atividade, você consegue sim realizar as suas tarefas e inclusive você treina outras pessoas, né? Um funcionário novo que chega, você consegue treinar, ensinar para ele, por quê? Porque você já passou pelo processo também. Inclusive, assim como eu fiz esse passo a passo aqui, eu vou te dar um passo a passo também para a compra do seu imóvel. Por quê? Quando você tem o passo a passo, você não trava mais, você não fica com medo mais. Então eu vou te dar esse passo a passo aqui daqui a pouquinho. Fica aqui comigo que eu vou te dar esse passo a passo. E um outro cuidado que a gente tem que tomar é que tudo aquilo que você começa a falar que é burocrático, tudo aquilo que você começa a repelir, você acaba afastando de você. Porque no seu subconsciente ele está querendo te livrar daquilo. Se você começa a afirmar assim, não, comprar um imóvel é muito burocrático, não, comprar um imóvel é muito burocrático, o que é que o seu cérebro vai fazer? Ele vai começar a repelir, ele vai começar a te afastar.
E aí, às vezes, algo que você planejou não dá certo, aí você fala, tá vendo? Não falei que era burocrático? Mas, na verdade, é você que atraiu isso para a sua vida. Não sei se você já passou por isso, mas, por exemplo, lembra aí um dia que você saiu de casa e aí aconteceu alguma coisa ruim. E aí logo em seguida você tipo ficou chateado. Ah, por exemplo, furou o pneu do carro. Nossa, meu Deus, furou o pneu do carro e você começa a trazer aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de nervos mesmo, né? Nervoso e tal. E aí o que geralmente costuma acontecer? Mais acontecimentos de raiva, mais acontecimentos para você ficar nervoso, nervosa, e aí o seu dia, né, fica daquele jeito. Não sei se já passou por isso, mas tem gente que fala assim, nossa, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Por quê? Ela aconteceu uma primeira coisa e ela começou a atrair com os sentimentos, com os pensamentos dela e foi uma série de outras coisas acontecendo. Então, tudo que você repele, né, tudo que você começa a repelir, você começa a afastar para você, começa a afastar de você. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, Deus me livre de ser empresário, ter que lidar com funcionário, isso é muito complicado. Ou seja, o que você está fazendo? Você está repelindo, você está jogando aquilo distante de você. Então, tome cuidado com aquilo que você fala, né? A partir de hoje você está aprendendo que a compra de um imóvel não é burocrática, é apenas uma rotina que você vai fazer e eu vou te entregar essa rotina daqui a pouquinho aqui no nosso passo a passo. Olha, a burocracia pode ser boa, inclusive. Pode ser muito boa. Por quê? Se você entende da burocracia, você consegue ter bons resultados, você consegue ter bons êxitos. Um fato, assim, eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei muito de ler. E às vezes quando eu era criança, minha mãe comprava um remédio e as letras são pequenininhas, né? Ela não enxergava tão bem e ela pedia para que eu lia, né? As bulas e eu grifava para ela as partes mais importantes. Geralmente é aquelas partes que falam dos efeitos colaterais, né? Ah, quem tomar esse remédio pode acontecer isso. Então, a minha mãe sempre pedia para que eu lesse as bulas. E isso depois migrou para contratos. Eu comecei a ler os contratos. Às vezes ela ia comprar alguma coisa, tinha um contrato, ela pedia, lê aqui para mim. E eu lia e tinha a mania de grifar as partes mais importantes. Olha para você ver como é que as coisas funcionam bem. E aconteceu um fato que ela havia feito um cartão de crédito na época e eu tinha grifado as partes importantes e ela assinou o contrato, né? E logo depois ela ficou desempregada, né? E esse cartão de crédito, numa dessas partes, estava escrito lá que ela tinha um seguro-desemprego. Então, se ela ficasse desempregada, ela poderia solicitar o cartão de crédito e o cartão de crédito pagaria, se eu não me engano, era 3 ou 4 meses de salário para ela. E aí eu lembrei, porque eu tinha grifado as partes mais importantes, aí eu lembrei quando ela ficou desempregada. Falei, mãe, vamos solicitar o cartão de crédito, né? Foi nessa época a gente solicitou o cartão não quis, assim, de imediato pagar, a gente entrou no juizado de pequenas causas e aí sim o cartão de crédito pagou. Então, a burocracia pode ser boa, né? Os contratos também têm o lado bom. Se você analisar e observar, você pode estar deixando direitos seus, né? Você pode estar deixando benefícios seus por só apenas falar que é burocracia. Não vou nem ler porque eu não entendo, e aí você está deixando direitos seus lá de lado. Com relação, por exemplo, à compra do seu imóvel, dentro da prestação do imóvel sempre existe um seguro. Existem 2 seguros, na verdade. Seguro MIP, que é de morte e invalidez permanente. MIP se escreve M-I-P, morte e invalidez permanente. E um seguro DFI, danos físicos ao imóvel. Então, dentro da sua prestação, tem esse seguro. E aí você precisa entender quais itens que estão inclusos nesse seguro. Talvez você vai ter um problema lá na frente no seu imóvel, você tem um seguro que cobre isso. E aí você está deixando por conta de achar que burocracia é ruim, que papelada é ruim. Não, não é ruim. Leia, grifa as partes que você achar importante e aí no futuro próximo você vai ter essa burocracia ao seu favor. O primeiro imóvel que
que eu ajudei, né, uma pessoa a comprar foi para um advogado, ele se chama Rodrigo, e foi o primeiro imóvel que eu ajudei uma pessoa a adquirir. E aí, naquele momento, eu estava muito inseguro, né? Quando a gente está novato em alguma coisa, a gente fica muito inseguro. E aí, o que eu fiz? Eu usei aquela minha habilidade que eu já tinha adquirido de ler as coisas, e aí o que eu fiz? Eu imprimi o contrato dele. O contrato na época era mais de 80 páginas, mas hoje é bem reduzido, os contratos em geral são bem reduzidos. E aí eu li aquelas 80 páginas e fui grifando item por item. Por quê? Ele é advogado em geral tem essa habilidade de ler, né? Essa habilidade maior para leitura, e aí eu queria me preparar para que, se ele perguntasse alguma coisa, eu saberia. E aí eu lembro que eu mandei para ele o contrato, ele falou, Felipe, me manda o contrato que eu quero ler antes. E aí ele retornou com 14 pontos que ele não entendeu, né? Que ele falou, olha, isso aqui eu não entendi bem, me explica bem isso aí. Como eu já havia lido as 80 páginas, eu não tive dúvidas, respondi ele de bate-pronto. Então, fica aqui um adendo para você e fica aqui um conselho. Sempre que você pegar um contrato, uma burocracia, pare de repelir, pare de falar que você não entende. Não, fala assim, peraí, vou sentar aqui e vou ler. E aí você começa a grifar as partes mais importantes ou as partes que você não entender também. E aí você pode perguntar para essa pessoa que está te vendendo e aí você vai entender melhor. Então eu quero falar aqui para você agora dos benefícios de entender da burocracia, né? Dos benefícios de conhecer os seus direitos. Um deles é isso, né? Por exemplo, aos seguros. Então, os benefícios de você entender da burocracia é você entender os seguros que tem à sua disposição. Olha, antes mesmo, né, desse fato que nós estamos passando, que é o coronavírus, já existe e já existia na prestação duas formas de você se proteger caso você tenha algum problema, né? Então, por exemplo, vou chamar aqui, ó, pausa e incorporação. O que já existia no contrato da Caixa antes mesmo do coronavírus? Já existia a possibilidade de você solicitar uma pausa no financiamento, a gente chama de pausa emergencial, ou então uma incorporação. São de duas formas diferentes. A pausa, você pode solicitar, fiquei desempregado durante um período, e aí você pode solicitar para parar de pagar a prestação. Ou a incorporação, por exemplo, a pessoa está devendo 2 ou 3 parcelas do seu financiamento, e aí ela fala assim, tô com dificuldade de pagar, eu acho que eu não vou conseguir pagar essas parcelas. O que a Caixa faz? Pega essas parcelas que estavam lá, né, vencidas, coloca elas de novo no saldo devedor e divide novamente pelo número de parcelas. Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui. Digamos que você comprou um item por R$1.000 e dividiu ele em 10 parcelas de 100. E aí, você pagou 2 parcelas, na terceira você não conseguiu pagar, nem a quarta você conseguiu pagar. Então, você está devendo 2 parcelas de 100. E já vai vencer a quinta parcela, né? O que o banco faria para você? Pegaria essas 2 parcelas de 100, colocaria no saldo devedor. Então, o seu saldo devedor, que seria de 600, ele vai passar para 800 e dividia pelo restante de meses. Então, são 5 meses, né? É isso mesmo, 5 meses. Aqui daria 80 por 5, dá 1, 5, dá 3, 30 por 5 dá 6. Então a sua parcela passaria para R$160, ou seja, você vai ficar em dia com o seu contrato e só pagar uma parcela um pouquinho maior. Então, antes mesmo do coronavírus já existia essa opção de incorporação. E às vezes, por não ler o contrato, por não entender o que você está fazendo, você fica, às vezes, sem saber as possibilidades que você tem, as possibilidades que você possui. Uma outra coisa que às vezes as pessoas falam assim, Felipe, eu não preciso entender de burocracia, não.
eu posso apenas confiar no corretor, né? Eu posso confiar no corretor, não preciso entender de burocracia, não. Mas será que realmente você pode confiar no corretor? Será que o corretor realmente é alguém de confiança? E eu estou te falando isso de cadeira porque eu sou corretor de imóveis. Eu estou falando de mim mesmo. Por quê? Talvez o corretor, no momento que ele está te vendendo, ele tem interesse naquela venda. Ele tem interesse em te vender o imóvel. Não estou aqui falando de outros profissionais, estou falando do corretor de imóveis, que eu sou um deles. Então, na dúvida, eu confio ou não no corretor? Você não precisa confiar no corretor, né? Na dúvida, não precisa confiar, você precisa entender o que você está fazendo. Ao invés de apenas confiar no corretor, você entenda o que você está fazendo, entenda o processo. Se tiver dúvida, pergunte para ele, mas não confie cegamente no corretor. Por quê? Porque talvez ele está ali interessado em te vender e não esteja te explicando tudo, ou não esteja explicando exatamente como o processo funciona. Então você precisa sim entender, precisa conhecer o que você está fazendo. Qual que é o maior erro que eu vejo hoje? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? É assinar coisas, passar pelo processo sem entender o que está fazendo, sem entender exatamente como que funciona. Por quê? Às vezes o corretor fala, você vai ter que assinar isso aqui, né? Assina aqui esse documento. Aí você vai lá, tem um X lá, uma coisa, você assina, mas você sabe realmente o que você está assinando? Você sabe o que é aquele documento? O que aquele documento significa? É importante você entender. Por quê? É a compra do seu imóvel, não é um pão que você compra na padaria. Eu gosto sempre de falar isso. O pão que você compra na padaria, se ele tiver murcho, você joga fora ou faz uma torrada, faz alguma coisa. Mas o apartamento é algo muito sério. É a compra, seguramente vai ser a compra mais cara da sua vida. Então, se é a compra mais cara, se é o bem mais valioso, você tem que ter mais atenção, você tem que ter mais critério, mais cuidado. Então, o maior erro que as pessoas cometem é não entender, é não compreender aquilo que ela está fazendo. Não estou falando aqui para você virar um especialista em imóveis, né? Você talvez não é o seu desejo ser corretor de imóveis, mas você precisa entender, você precisa saber exatamente que parte do processo que você está, como é que funciona cada uma dessas partes. Então você precisa sim entender tudo isso, tá? E agora eu vou começar a te falar o passo a passo. Aqui foi só para contextualizar, né? E aí eu vou falar para você o passo a passo. Por quê? Porque depois de você entender o passo a passo, entender que isso só é uma rotina, você vai entender que não é burocrático, tá? Então aqui vai estar você. A minha caneta começou a falhar. Vou pegar um azul aqui, que está aqui do lado, acho que ela vai estar melhor. Tá ótimo. Então, aqui está você e digamos que aqui está a sua casa própria. Eu gosto de ter a ideia de que é meio que um jogo de tabuleiro, né? Existe um passo a passo e cada dia você vai percorrer uma rotina, cada dia você vai percorrer uma casinha dessas, tá? Eu vou dividir aqui, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que 8 tá bom. Vou abreviar alguns passos porque eu quero que você entenda a visão geral e aí a partir de agora você vai entender em que passo que você está. O primeiro passo quando você quer comprar um imóvel, né, é você entender, eu falei disso na segunda aula, se eu não me engano, sobre as suas finanças, né? Vou colocar aqui finanças. É você entender como é que está a sua vida financeira, quanto que é as suas despesas, quanto que é as suas receitas, né? Anota num papel tudo que você ganha, anota num papel tudo que você gasta, para que você entenda qual que é a sua realidade. Até porque quando você estiver lá assinando um contrato e você lê os valores das parcelas, você vai saber se aquela parcela cabe no seu orçamento. Senão você vai fazer uma compra que você não consegue pagar. E aí você vai ficar apertado e não é isso que eu quero para você.
Primeiro é entender as finanças. Segundo é entender os seus gostos, né? As suas preferências. Então, os seus gostos. Qual tipo de imóvel que você quer? Que local que você quer morar? Coloque isso tudo também no papel. Por quê? No momento que você estiver lá conversando talvez com o corretor, escolhendo seu imóvel, você tem que ter isso muito bem definido. Talvez o corretor fale assim, nossa, eu estou com um imóvel ótimo aqui, fica no terceiro andar e vai ser ótimo para você. Mas será que vai ser ótimo para você? Porque talvez na hora que você estava lá na sua casa praticando seus gostos, você falou assim, ah não, terceiro andar eu acho alto, eu tenho medo de altura, no máximo tem que ser no segundo andar. Então por isso que você tem que se preparar antes. A terceira parte é a análise de crédito. A análise de crédito. Aí é o momento de você entender o quanto que o banco te empresta. Aí é o momento de você saber, olha, quanto que o banco me empresta, qual que vai ser o valor da prestação, qual que vai ser o valor do subsídio. Tudo isso você tem que ter em mente para saber qual tipo de imóvel que você vai comprar. Então você tem que entender o quanto que é emprestado para você. E eu sempre aconselho, não vai olhar imóveis antes de fazer análise de crédito. Por quê? Se você olha imóveis antes de fazer análise de crédito, o que pode acontecer? Você vai lá, olha um imóvel, gosta, já se imagina nesse imóvel, fala, Felipe, adorei, é o imóvel dos meus sonhos. E na hora que você for aprovar o crédito, o valor que for liberado para você não é suficiente. E aí? Como é que você faz? Aí você vai ficar decepcionado. Então, também não é isso que eu quero para você. Então, primeiro, faça a análise de crédito. A partir daí, você vai escolher o seu imóvel. A partir daí, você vai começar a visitar. E aí é o momento de você visitar. Que aí você já tem o quanto que você pode gastar, você já sabe o que você gosta, o banco já te emprestou dinheiro, aí é o momento de você sair às compras, né? E quem não gosta de ir às compras? E aí você vai visitar os imóveis, vai analisar cada um deles, né? Se necessário, faça uma tabelinha, né? Faz assim uma tabelinha. Deixa eu colocar esse apagador aqui do lado. Faz assim uma tabelinha. Essa caneta também começou a ficar ruim, não tem problema. Tem uma outra aqui. Faz assim uma tabelinha e aí você coloca cada imóvel em uma linha. E aí fala, o imóvel A, ele tem isso, 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 isso. O imóvel B, ele tem isso, 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 isso. E aí você vai comparando imóvel por imóvel, porque aí você vai conseguir achar o imóvel que melhor cabe no seu bolso e que melhor vai de acordo com os seus gostos também. Então é interessante você fazer isso. Não faça isso com pressa, não vá, afoito, você não precisa ter pressa, você consegue fazer isso com bastante calma. Depois de escolher, aí é um momento muito importante. Aí é o momento do contrato. Contrato com o vendedor ou com a construtora que está te vendendo. É o momento que você vai assinar o contrato. E aí você tem que ler realmente todo o contrato. Felipe, mas são muitas páginas, são 40 páginas. O corretor falou que eu não preciso ler. Mas o corretor que está comprando o imóvel? Não, o corretor está te ajudando na compra do seu imóvel, mas não é ele que está comprando. Eu quero realmente te chamar a responsabilidade. O imóvel é seu, então você precisa ler o contrato. Leia o contrato todo, né? Não precisa ter pressa de ler o contrato. Você está comprando seu imóvel, então leia todo. Olha, não entendi isso. Vai lá e grifa, passa um lápis lá. Olha, não entendi essa parte. Vai lá e passa outro lápis, né? Alguma coisa assim. Vai marcando todo o contrato. Olha, não entendi um termo. Hoje em dia existe a internet também, você consegue pesquisar pela internet. Olha, se você estiver olhando o seu imóvel, se você for de outra cidade, de qualquer lugar do Brasil, pode me mandar. Felipe, eu não entendi essa parte aqui, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tá? Ou eu ou minha equipe, se eu não puder te responder na hora, minha equipe consegue te responder e tirar suas dúvidas. Mas leia todo o contrato, não deixe de ler o contrato. É algo muito importante. Lá vão constar os principais termos. Quando que seu imóvel vai ser entregue,
quais são os valores que você vai pagar para a construtora. Esses valores têm juros, têm multa, se você atrasar, o que acontece? Se você desistir de comprar o seu imóvel, e aí, o que você faz? Você perde tudo que você já pagou? Você tem uma multa? Tudo isso está explícito no contrato. Então, esse aqui é uma das partes mais importantes. É o contrato. Não deixe de ler o contrato, tá bom? Depois do contrato, aí a gente vai para o contrato bancário, né? Para o contrato do banco. Primeiro você assina um contrato com a construtora, com aquela pessoa que está te vendendo, para depois você assinar o contrato com o banco. E aí, o momento de assinar o contrato com o banco, novamente, ler todo o contrato, porque aí vai constar as cláusulas do banco. O banco está te emprestando o valor para você comprar o imóvel, mas com que condições, né? Qual que é a taxa de juros? Qual que é o valor da prestação? Tudo isso você já fez as contas nesse momento que você estava escolhendo. Agora é hora de conferir se tudo aquilo que você colocou é o que está no contrato da construtora e é o que está no contrato com o banco. Então você precisa realmente ler todo o contrato com o banco. Nossa, mas é mais 20 páginas. Novamente, é o seu imóvel, é o bem mais valioso que você tem, então é necessário que você leia. Você não pode simplesmente pular essa etapa. Lá na hora da carteira de motorista, não tem como você pular o exame de rua, você tem que fazer o exame de rua. Então aqui também você precisa ler o contrato com o banco. Assinou o contrato com o banco, aí está quase acabando, né? Aí acontece o momento do registro do imóvel, né? E aqui é o momento onde você vai pagar a documentação, e aí vai depender do imóvel que você escolher. Tem imóveis que você não paga a documentação, a construtora que está te vendendo que paga, e tem momentos que você vai pagar. Então tudo isso vai estar naquela tabelinha lá. Talvez um imóvel você ganha a documentação, a construtora paga para você, talvez um outro imóvel você tenha que pagar. Então isso vai te ajudar a escolher o seu imóvel, né? Mas nesse momento do registro é onde o imóvel vai ser transferido para o seu nome. Eu sempre brinco que o imóvel ele tem meio que uma certidão de nascimento, como se fosse esse quadradinho aqui. E aqui na primeira linha está lá mostrando, olha, o imóvel é do João. E aí a cada vez que o imóvel muda de nome, aí acrescenta uma outra linha falando, olha, o imóvel era do João, agora passou para Maria. E aí tem, caso tenha uma outra transferência, passa uma linha aqui, e aí vai falar, olha, agora a Maria está passando para o Pedro. E aí uma outra linha. Então, talvez nessa primeira linha aqui vai constar, o imóvel é da construtora tal, e aí essa construtora está vendendo para você, você está comprando. Então, a construtora está vendendo para você. E aí, nos casos onde que tem financiamento bancário, e aí vão ser adicionadas duas linhas. A primeira linha é da construtora vendendo para você, então digamos que tem aqui a certidão de nascimento. É que o imóvel é da construtora. Na linha de baixo é a construtora vendendo para você. Para você que está me ouvindo. E aí, na linha de baixo, é a Caixa desculpem a letra, alienação. O que é a alienação? A alienação é a Caixa dizendo, olha, apesar desse imóvel pertencer a você, eu te emprestei um dinheiro para você comprar esse imóvel. Então, primeiro você precisa me pagar para que depois você queira dividir, para que depois você queira vender esse imóvel. Então, no caso aqui nesse momento do registro, são feitos dois registros. O registro da construtora para você e depois da Caixa fazendo a alienação. Aqui também é pago o ITBI do seu imóvel. ITBI é Imposto de Transmissão. Vou até anotar aqui, ó, ITBI mais registro. O que é ITBI? Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Algumas cidades têm um nome diferente, ITIV.
Imposto de transmissão intervivos, então vai depender da sua cidade, mas a lógica é a mesma. Esse valor você paga para a prefeitura da cidade, onde você está comprando o imóvel, para que seja transferido. Todo momento em que é transferido o imóvel que era do João passa para o José tem que pagar o ITBI. Quem paga o ITBI é quem está comprando o imóvel, exceto nos casos em que a construtora te dá isso de bônus. E aí o último momento é receber, não pegou azul, vai de verde, o último momento é receber as chaves. E aqui você chegou até a sua casa. Então, não é burocrático o processo, ele segue uma rotina. Pode não ser simples, e aí em cada um desses passos tem alguns pontos a serem avaliados. Eu quis aqui dar uma visão geral para você. Em outros vídeos, talvez a gente aprofunda, olha, quais itens você tem que analisar no contrato, o que você precisa olhar no contrato, toma cuidado com essa e com essa cláusula. A questão da documentação, como conseguir a documentação gratuita, existe essa possibilidade? Então, a gente consegue aprofundar cada um desses itens. Mas, por aqui, você consegue ter uma visão geral. É como se você tivesse que ir lá para o Everest, por exemplo, né? Você tem que fazer uma caminhada e aí o guia turístico te fala, olha, a gente vai passar por esse campo, depois a gente vai subir essa montanha, aqui a gente vai ficar acampado, depois a gente vai passar por aqui. Então ele te dá uma visão geral para que você não fique assustado, mas é importantíssimo que a cada um desses passos, a cada um desses caminhos, você tome bastante atenção, tenha bastante atenção e sempre, sempre, sempre leia todo o contrato, né? Não cometa o maior erro, que é assinar algo que você não está sabendo. Se você tiver alguma dúvida, se está assinando algum contrato nesse momento e não está sabendo, me manda que eu vou poder te ajudar, tá bom? Então, estou olhando o nosso tempo ali, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez, foi muito bom estar aqui na nossa quarta live, no nosso quarto encontro. Quero reforçar com você amanhã, 12h07, nós estaremos aqui de novo. E muito obrigado mais uma vez e conte comigo. Qualquer dúvida, mande pelo Instagram, se você está vendo pelo Facebook, talvez você está vendo pelo YouTube aqui também. Fique à vontade para mandar as suas dúvidas e vai ser um prazer poder te ajudar. Volto aqui amanhã com o 5º episódio da série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Tchau, tchau e até mais.